Será que a crise vai nos afetar comercialmente, estrategicamente? Esse vídeo curto aqui da academia visa justamente fazer uma análise rápida e dar para você um conselho muito importante. Eu vou falar sobre isso logo depois da nossa vinheta de abertura. Aguarde que nós voltamos já já. Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui novamente, conforme prometido, para fazer aí análise da situação a respeito dessa pandemia, desse vírus chinês que tem atingido o nosso país, os efeitos principalmente em nossas vidas e também algumas sugestões de como você pode fazer para melhorar as situações e também aproveitar um pouco mais as oportunidades. Eu peço desculpas a você, eu venho tendo aí um problema de garganta nos últimos dias, uma situação alérgica que está dificultando um pouco a minha voz. Mas isso não vai impedir que nós façamos aqui o comunicado de hoje, né? Então, peço a sua compreensão e vamos adiante. A primeira coisa que eu posso dizer a você é que em momentos como esse, e eu já vivi momentos como esse, em situações diferentes, algumas eram ligadas à doença, não tão graves como agora, e não de uma extensão tão grande, mas também momentos muito graves sob o ponto de vista econômico. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses momentos é que a primeira coisa a ser feita é ter calma, muita calma. Porque tem muita gente que se aproveita, tem muita gente que se apavora, e aí as pessoas começam a... É uma tendência, não sei porquê, mas é uma tendência do ser humano a olhar primeiramente e sempre, na maioria das vezes, o lado mal. E as pessoas, no meio do seu pânico, elas disseminam muitas coisas que não são verdades, e também muitas coisas que nos causam ainda mais pavor. Como quer dizer, jogue uma corda para mim, me salve por favor, ou então, estamos todos perdidos, não há mais solução. E a coisa não é necessariamente assim. Então, tenha calma. Eu normalmente, por já ter vivido isso e por ler muito e estudar muito a respeito das situações como essa que estamos vivendo, eu naturalmente começo a me cuidar no sentido de me afastar um pouco dessas opiniões exageradas e me cuidar um pouco para que eu esteja habilitado mentalmente a olhar a situação de uma maneira mais razoável. Talvez essa seja uma questão natural de tanto que nós andamos próximos de pessoas que realmente constrói realidades, e aí essas pessoas têm essa tendência de separar o joio do trigo. O que será que existe de verdade? Quais são as tendências para essas situações? E aí você tem que ser menos emotivo. Você tem que estar com menos pânico, tem que estar mais racional. Respire. Respire fundo. Fuja um pouco dessa loucura toda que as pessoas ficam falando de desgraça, de desgraça, de desgraça. E você pode me dizer, mas existe o problema? Existe, é verdade, nós precisamos tomar consciência disso, mas é preciso buscar aquilo que é a verdade. Salomão chamava isso de discernimento. É preciso trabalhar dentro de nós, aqui e aqui, discernimento. Discernir qual é a verdade, qual é a tendência, para que as nossas decisões sejam mais bem pautadas, sejam mais bem sucedidas. E então, buscando justamente esse discernimento, eu tenho uma tendência natural de buscar a analisar a história. E eu fiz isso já há algumas semanas, já venho exercitando isso daí, que é buscar ver na história o que aconteceu
com os momentos anteriores, né? Nas vezes anteriores em que nós tivemos situações assemelhadas a esta, e o que é que as pessoas que conseguiram atravessar esses momentos fizeram. E basicamente elas fizeram duas coisas, que eu vou citar aqui para você. A primeira coisa que essas pessoas fizeram foi se proteger devidamente, ter os devidos cuidados de higiene, os devidos cuidados de preservar aqueles que são mais fragilizados, ou seja, estão mais propensos a sofrer mais com a crise em questão, cuidando para que, portanto, houvesse vida. Porque, como eu já venho dizendo para vocês sempre nos vídeos da academia, sem saúde, sem vida, não é possível haver prosperidade, não é possível você fazer coisas melhores. Na verdade, afinal de contas, o morto nada pode fazer. Então, é preciso, de fato, tomar cuidado. Mas é também preciso olhar os exageros, aquilo que nós não precisamos fazer, não devemos fazer, gastar dinheiro, gastar tempo para fazer aquilo que não é necessário. E essa é a questão. Há muita gente falando, muita gente gritando, e em meio a tanta gritaria a gente se perde com facilidade. Eu busquei o silêncio, eu busquei colocar o meu, digamos assim, o meu pensamento o máximo em ordem possível, colocar a minha cabeça no travesseiro e analisar se as pessoas estão falando de fato o que é real, o que é real. E aí, normalmente, aquelas coisas que são reais, elas são estatisticamente trabalhadas. E aí eu comecei a buscar na base de dados estatísticos quais são as coisas e tenho tomado as medidas preventivas, tanto para mim, quanto para boa parte dos nossos clientes, boa parte dos nossos parceiros, orientando-os sobre como se comportar em relação a essas coisas e também, claro, orientando-os a como sobreviver e talvez, em ampla maioria dos casos, como progredir, aproveitar as oportunidades desta situação. As pessoas que entram em pânico, de fato, se fragilizam mais do que deveriam se fragilizar, não é? E aí a gente pode entrar, talvez, no aspecto econômico da coisa. Quando nós usamos a história, analisamos a história, nós podemos olhar a economia. Como é que será que a economia se comportou em momentos anteriores, em crises anteriores? E algumas dessas crises não necessariamente eram crises de saúde, mas crises de grande proporção econômica, como a que parece que nós estamos entrando nelas, né? Aqui no Brasil, efetivamente, em vários outros países ocidentais, de fato, nós vemos aí as economias sendo destruídas, não é? Algo semelhante ao que ocorreu na crise da Bolsa de Valores de 1929, tamanha é a proporção. E aquela crise de 1929, ela se resolveu a partir de uma situação muito interessante. Os governos começaram a colocar muito capital na economia. Ou seja, começou a haver excesso de liquidez. Muito dinheiro sendo colocado em projetos os mais diferentes e muita gente passou a ter acesso a recursos para que eles pudessem investir e prosperar. Isso é aquilo que se chama de ciclo virtuoso. Todo mundo passa a ter recurso, as oportunidades explodem em todos os lugares e aí, de repente, você começa a ter muito trabalho, muita renda, muita coisa acontecendo. Na crise de 1929, isso demorou alguns anos, o que provocou um sofrimento humano terrível. Mas então surgiu o New Deal, ou seja, aquele grande acordo, o acordo novo, e de repente essa realidade se transformou. Eu posso sair de 1929 e ir pulando de crise em crise, e nós vamos vendo que isso se repetiu. Mas eu vou trazer a você à memória algo mais recente,
a grande crise que nós vivemos em 2008. Em 2008, nós tivemos uma crise hipotecária mundial. Os bancos, eles praticamente quebraram em todo o mundo porque estavam emprestando dinheiro para casas, ou seja, imóveis, mas que não tinham lastro, não deveriam ter sido emprestados aqueles recursos, né? E aí esses bancos começaram a quebrar e o mundo começou a balançar fortemente. O que nós assistimos naquele período foi basicamente a repetição da história. Os governos começaram a aplicar uma quantidade imensa de capitais e a economia então ressurgiu. No Brasil, nós tivemos isso mais nitidamente a partir do começo do ano 2009. Lembre-se que a crise de 2008 aconteceu em meados de setembro, tendo seu auge em meados de outubro, ou seja, o ano já estava praticamente terminando, e aí, de repente, no começo do ano, nós tivemos aí uma inundação de projetos e de capitais feitos pelo governo brasileiro, repetindo as crises anteriores de diversos países que se comportaram basicamente da mesma forma. Então, nós tivemos em 2009 um crescimento da economia significativo mesmo, muito grande, e tivemos no ano de 2010, com a continuidade dessa ação, o maior crescimento da história dos últimos 30 anos. Ou seja, aquele crescimento que ocorreu devido à inundação de capitais, e isso provocou coisas muito boas, como esse crescimento explosivo da economia, e também provocou coisas muito ruins, porque as pessoas, indivíduos, acabaram pegando tanto dinheiro que estão até hoje pagando essas contas com muitos juros, ou seja, há um endividamento muito grande da nossa economia, porque o dinheiro que estava sendo colocado não era um dinheiro barato. Em 2014, nós tivemos aí mais uma outra grande crise, e que culminou inclusive com crises políticas, e o governo posterior ao governo que foi empichado, né, basicamente tentou fazer mais ou menos a mesma coisa, só que em volumes menores. Então nós começamos a soltar dinheiro de FGTS, soltar dinheiro disso, soltar dinheiro daquilo, ou seja, tentar colocar no mercado mais dinheiro do que seria o normal para uma situação como aquela. Então, se nós passamos a ter uma crise de proporções muito maiores, é de se esperar que haja uma inundação de capitais. Eu já estou fazendo essa análise para os nossos clientes há cerca de 10 dias, preparando-os para essa inundação de capitais e, claro, preparando planos para que eles cuidem dos seus colaboradores, de fato, os proteja, mas que também se preparem para quando o capital chegar e essa crise sanitária ou essa crise de saúde desse vírus chinês diminua significativamente o seu poder de destruição de vidas, porque imediatamente após esse ciclo da saúde começar a ficar mais claro, imediatamente a economia tem que dar um salto para salvar também vidas da fome, salvar também vidas do ponto de vista do trabalho, não é? Porque pessoas precisam trabalhar. Eu estava para gravar esse vídeo já há cerca de uma semana, mas estava praticamente afônico, não conseguindo gravar. Eu estava conseguindo basicamente escrever para os nossos clientes sobre isso. Alertei a vários e eles já estão se preparando há um bom tempo sobre essa questão. E eu gostaria de ter publicado esse vídeo na manhã de ontem, não foi possível, mas de repente a gente começa a receber as notícias de que é isso mesmo que vai acontecer. No Brasil, desde o início da semana, nós já temos aí o anúncio de mais ou menos 100 bilhões de reais sendo aplicados na economia, boa parte deles a juros baixíssimos, e fomos surpreendidos no final da tarde dessa sexta-feira com o anúncio do ministro da Economia de que haverá um aporte nos próximos 90 dias da ordem de aproximadamente 700 bilhões de reais. Você pode me perguntar, é muito ou é pouco? É exageradamente muito. É um tiro de canhão para levantar realmente a economia nacional.
E você pode me perguntar, você acha que é só isso? E, embora seja muito, eu acho que haverá muito mais do que isso, considerando aquilo que ocorre na história. Por outro lado, semelhantemente ao que o governo brasileiro está fazendo, nós temos já vários outros governos anunciando algo semelhante, em especial o governo americano, que anunciou para o início da semana próxima um investimento ou colocação na economia de algo em torno de 2,5, alguns dizem 2 e outros dizem 2,5 trilhões de dólares. Isso tem o poder de reaquecer a economia mundial, não só americana, mas esse dinheiro vai ser colocado efetivamente na economia americana. O Banco Central americano, por outro lado, anunciou a parceria com outros 11 países, dentre eles o Brasil, e pretende colocar aqui no Brasil a juros baixíssimos, pagar como puder, para aquecer a economia, outros 60 bilhões de dólares, o que hoje, pela cotação, dá pouco mais de 300 bilhões de reais. Então, só considerando o que nós já temos, nós teremos aí nos próximos meses, provavelmente já anunciado pelas autoridades, mais de 1 trilhão de reais colocado para estimular a economia. Isso aconteceu, como eu disse, em todas as crises anteriores e nos faz novamente pensar como nós devemos agir frente a essas situações que estão por aí já confeccionadas. No nosso próximo vídeo eu vou fazer uma análise para você que nos assiste aqui no canal da Academia sobre como aqueles que foram os vencedores dessa história se comportaram, aproveitaram as oportunidades em crises anteriores, cresceram, mas não só cresceram, se solidificaram. Porque nós temos também muitos exemplos de organizações e de pessoas que se aproveitaram do momento, pegaram esse dinheiro, mesmo que fosse razoavelmente barato, razoavelmente farto e fácil, mas ao final do processo, quando tudo voltou à normalidade, eles estavam numa crise ainda maior, porque não souberam lidar com o dinheiro. Então, a nossa quarta análise em breve vai sair, dando dicas a vocês sobre essas questões. É claro que nós vamos dar um espaçamento, porque nós já estamos comunicando os nossos clientes atuais sobre como eles devem fazer, como eles devem se posicionar, e pouco depois, passado um tempo, nós vamos fazer aqui a colocação dessa análise. Eu desejo a você que haja muita saúde, eu desejo a você que haja muita prosperidade, eu desejo principalmente a você que você não entre em pânico, mas principalmente que você tenha discernimento e um comportamento assertivo diante de tanta guerra de informação e de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É preciso ter sensatez, é preciso ter discernimento e é preciso fazer o que precisa ser feito. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui na Academia da Prosperidade, e eu desejo aí que tudo vá bem com você. Até logo!